Sejam muito bem-vindos ao EAD Unifatece. O futuro já começou. Essa frase nunca foi tão verdadeira. A gente está vivendo a maior revolução tecnológica que a humanidade já viu. São novas formas de trabalhar, de empreender, novos jeitos de se comunicar, novas maneiras de ensinar e de aprender. E você está de parabéns por fazer parte dessa revolução digital aqui no Centro Universitário Unifatece, uma instituição de ensino inovadora e acessível que está levando educação de qualidade para todo o Brasil. Nossa rede de polos parceiros não param de crescer. Já estamos presentes em todas as regiões do país. Ofertamos mais de 200 cursos de graduação e pós-graduação nas modalidades EAD e semipresencial. Com metodologia flexível e inovadora, nossos cursos estão organizados em trilhas de aprendizagem que facilitam o desenvolvimento acadêmico dos alunos de forma intuitiva e dinâmica. Além disso, nossos estudantes têm suporte e acompanhamento pedagógico constantes com o melhor time de professores e tutores do Brasil. E para os cursos e disciplinas que necessitam de atividades práticas presenciais, a gente criou os megapolos que contam com uma infraestrutura inovadora, com laboratórios totalmente equipados e tutores especializados. Viu só? É por isso que a EAD Unifatece é nota máxima no MEC. Centro Universitário Unifatece, fazendo o seu futuro. Olá, alunos, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Matheus Lima e aqui estamos na nossa aula extra. Nessa aula nós iremos falar sobre riscos em instalações elétricas, certo? Antes de mais nada, a lista de chamada pode ser encontrada no comentário fixado do vídeo e também na descrição, certo? Vamos dar aí mais uns 30 segundinhos para os alunos chegarem e vamos começar a nossa aula. Muito bem, vamos lá. Vamos inicialmente falar sobre os elementos que estão ligados aos riscos. Temos o incidente. O incidente ocorre por causa de um risco e também na sua exposição ao perigo. Esse risco tem uma causa e uma origem. A origem do incidente, do risco que causa o incidente, pode ser tanto de causa humana, tanto causa mecânica, material. Enfim, aí temos a causa que leva ao fato do incidente ou falha. Esse fato causa um efeito que, na maioria das vezes, o efeito é um dano. O dano pode ser tanto humano quanto material ou financeiro. Geralmente, danos tanto humanos quanto materiais causam danos financeiros e tem risco, às vezes, do dano ser os três juntos. Nós temos uma matriz que elenca matriz de impacto e probabilidade, sendo de baixo risco, baixa probabilidade, baixo risco, alta probabilidade, alto risco e baixa probabilidade, e alto risco e alta probabilidade. Nessa matriz temos elencados números de 1 a 4, sendo 1 a de maior prioridade para evitar e de 4 uma de menor preocupação. Vamos citar 3 incidentes do ramo na área elétrica e nós vamos elencar cada um deles dentro dessa matriz. De início, nós temos a descarga atmosférica, o nosso raio. O raio, o que ele pode ocorrer? Ele pode gerar uma sobretensão na rede, podendo queimar dispositivos elétricos, podendo também dependendo da região, acertar algum ser humano. Se você mora numa região rural, pode matar alguns animais. Já teve caso de cabeça de gado que morreu por causa de cair um raio no campo. Mas, dependendo da região onde você mora, a chuva é muito provável ou pouco provável. E com probabilidade de chuvas, ainda tem a probabilidade de cair raios, sendo mais ou menos provável dependendo da região onde você mora. Então, dado esses fatores, a descarga atmosférica vai ser elencada em alto impacto e baixa probabilidade.
Agora, o choque em carcaça metálica, né? O nosso choque elétrico. Quem aí nunca foi mexer numa máquina de lavar, relou na carcaça e levou um choque? Ou foi tomar um banho e levou aquele choquinho no chuveiro, né? Porque isso acontece. Nós temos os elétrons, vamos chamar de residuais, que ficam na carcaça. Como isso ocorre? Geralmente quando não ocorre um aterramento adequado, né, não está instalado corretamente, às vezes a gente tem um fio lá, uma fase que está encostando na carcaça, pode acontecer diversos fatores que gerem esse choque. Porém, geralmente, esse choque é rápido, é de baixa tensão e não gera tantos danos. Então, com essas informações, nós vamos colocar o choque elétrico na matriz de baixa probabilidade e de baixo impacto. Agora, o curto-circuito. O curto-circuito ocorre quando uma fase encosta no neutro, fazendo uma sobrecarga de corrente, e essa sobrecarga de corrente, dependendo da máquina que tiver instalada nela, pode gerar o risco, pode queimar, dependendo de como tiver dimensionado o seu sistema, né? Se ele for mal dimensionado, o disjuntor pode demorar muito para atuar, fazendo o risco dos fios queimarem, podendo causar incêndios elétricos na casa, né? Enfim, podendo gerar um dano altíssimo. Então, o curto-circuito pode gerar um baita prejuízo. Então, com isso, nós vamos elencar o curto-circuito em alto impacto e alta probabilidade. E, por fim, nós temos os danos na rede elétrica. Isso aí envolve mais as redes de distribuição, seja tanto no meio urbano quanto no meio rural, né, quando trabalhamos com alta tensão para rede de distribuição. O que pode ocasionar danos na rede elétrica? Há vários fatores, sendo já foi citado o raio, que pode causar danos, ventos muito fortes, quedas de árvores também. Acredito que já aconteceu algum apagão aí na cidade de vocês, onde caiu um raio numa rede elétrica, aí ocorreu danos ocorreram danos e ficaram sem energia durante várias horas, não sei, talvez dias. Mas, conforme eu falei das chuvas e vários outros problemas, a probabilidade de acontecer é menor. Porém, como estamos falando de danos na rede elétrica, podem ocorrer curtos, além dos apagões. Então, os danos na rede elétrica vão ser elencados como baixa probabilidade e alto impacto. Então, fazendo uma recapitulação, irmos para o próximo conteúdo da nossa aula extra. Nós temos a descarga atmosférica como alta probabilidade e baixo impacto, choque em carcaça metálica como baixa probabilidade e baixo impacto, curto-circuito como alta probabilidade e alto impacto, danos em rede elétrica como baixa probabilidade e alto impacto. Falando um pouco sobre os impactos e as probabilidades, vamos falar sobre as medidas de mitigação, ou seja, como evitar que aconteça. Começando pela descarga atmosférica, nós temos alguns exemplos, como implantação de para-raios, isso se aplica principalmente a prédios e lugares, instalações rurais, onde são muito afastados, instalação de um SPDA, que é um sistema de proteção de descargas atmosféricas, aterramento da edificação e equipamentos. Por que o aterramento? O raio gera uma sobretensão. Essa sobretensão quer ir para o lugar com o menor potencial possível. Então, o que a gente faz? A gente não, né? O pessoal responsável pela obra faz um caminho onde o raio possa descer diretamente
até a terra, assim não passando pelas máquinas e equipamentos instalados. E, claro, o uso de um DPS, que é um dispositivo de proteção contra surtos. Por exemplo, em uma residência onde você tem lá os disjuntores, se você efetuar uma derivação por cada fase de domínio neutro, onde caso ocorra uma sobretensão na rede, essa sobretensão, geralmente causada por raios ou uma variação abrupta na tensão, essa sobretensão seja direcionada para a Terra, o que mais uma vez retorna à implantação de um sistema de aterramento. Choque em carcaça metálica. Como evitar isso? Bom, temos o aterramento de identificação de equipamentos, mais uma vez, para a carga residual ir pelo menor caminho. Caso não seja aterrado corretamente a instalação do aterramento, digamos que você tem lá a carcaça metálica e essa carcaça está com eletricidade estática. Ela vai querer encontrar o menor caminho. Mas o que acontece? Essa carcaça está em circuito aberto. A partir do momento que vamos pegar o exemplo do chuveiro, certo? Já deve ter acontecido de vocês relarem no registro e levarem aquele choque. Essa eletricidade residual, que é o menor caminho da Terra. Como não está aterrado, aí você vai lá tomar o seu banho descalço, pisando num chão molhado. Quando você rela no registro, o aterramento é você. Então, esse choque se deve por causa da eletricidade fluir para o seu corpo do chão. Percebe que se você não relar de novo, muito provavelmente você não vai tomar um segundo choque. Mas pode acontecer do quê? De ter uma fase encostando no fio, como eu falei anteriormente. Então, por isso é importante aterrar a edificação e dimensionar a instalação correta dos cabos e também implantar um IDR e um DDR. O que é um IDR ou DDR? Nós temos o interruptor diferencial residual ou disjuntor diferencial residual. O que eles fazem? Eles fazem um controle da carga que entra, da carga que sai. A carga que entra tem que ser igual à carga que sai. Com isso, ele garante a proteção. Digamos que você tem uma fase encostando na carcaça, porém, o seu sistema está bem aterrado. O que ele vai perceber? Que a carga que está entrando é diferente da carga que está saindo. Então, ele vai desarmar. Agora, digamos que você tenha o DR, você tenha a carcaça encostada na fase e não tenha o aterramento. Quando você encostar na fase, você vai tomar um choque, porém o DR irá perceber que a carga que está entrando não é a mesma que a carga que está saindo. Portanto, ele irá desarmar e você já saberá que há algum problema com aquela instalação. Agora o curto-circuito. Tem que ter o dimensionamento e a instalação correta dos cabos, porque, mais uma vez, um sistema mal dimensionado pode gerar problemas. E a instalação de disjuntores nas tomadas de uso geral e também as tomadas de uso específico. Disjuntor, acredito que todo mundo já tenha visto em casa, é aquela alavanca que serve para ligar ou desligar o circuito. O que muita gente pensa é que o disjuntor é feito para proteger os equipamentos. Ele faz isso à parte, mas a principal função do disjuntor é proteger os fios. Por exemplo, vamos pegar uma tomada de uso específico de bitola 2,5. Essa bitola, depois procurem aí quem tiver curiosidade, tabela 34 da NBR 5410. Essa tabela diz o quê? Que cada bitola de fio tem uma corrente máxima que pode conduzir. Se eu não me engano, a de 2,5 pode conduzir até, se eu não me engano, de alguma coisa entre 15 a 20 amperes. Então, digamos que você gera um curto-circuito, esses 20 amperes, que seja, elevado, passa dos 20 amperes. Aí, o que o disjuntor faz? Ele interrompe o circuito, fazendo assim com que o circuito seja aberto e não passe mais corrente. Agora, por fim, danos na rede elétrica.
Então, depois que ela é instalada, não tem muitas coisas a se fazer. Então, o correto já é evitar os riscos antes da instalação, ou seja, fazer o projeto da rede, instalar longe das estruturas que apresentem risco à rede. Por exemplo, numa rede urbana, a gente é preferível deixar longe de estruturas que possam causar dano elétrico, ou seja, deixar longe de árvores, talvez enfim. E no meio rural, claro, tem que considerar ventos que podem derrubar torres de transmissão e afins. E com isso, nós terminamos a nossa aula extra. Nossa aula foi bem curta, mas eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por me assistirem até aqui e nos vemos na próxima aula.